Estou aqui novamente, vídeo 3. Neste vídeo nós vamos estudar um pouquinho a respeito da concordância verbal. É importante vocês lembrarem que lá no mês de março nós falamos um pouquinho a respeito da concordância nominal. Lá nós entendemos que a concordância nominal acontece entre palavras usadas para nomear, entre as classes de palavras que nomeiam as coisas. Por exemplo, nós temos que ter uma harmonia do substantivo com as classes adjetivos, né, pronomes, numerais, artigos. De que maneira? A partir de uma concordância em gênero, masculino e feminino, e número, singular ou plural. Quando nós pensamos na concordância verbal, o núcleo dessa concordância é do nosso verbo com o sujeito. Então, para pensarmos a ideia da concordância verbal, você vai ter que pensar na relação de verbo com o seu sujeito. Esse verbo deve concordar em pessoa e número. O número é aquele ainda, singular ou plural. Você tem que observar se esse sujeito está no singular ou se está no plural. E quando eu me refiro à pessoa, vocês têm que lembrar primeira, segunda e terceira pessoa do singular, eu, tu, ele ou ela, e as pessoas do plural, nós, vós, eles ou elas. Tudo isso vai ser importante para que nós tenhamos uma concordância verbal. Qual que é o objetivo da concordância verbal? Possibilitar que a linguagem tenha essa harmonia e, consequentemente, a partir do momento que você faz essas concordâncias, você está atendendo às formalidades da linguagem, né? Aqueles usos ditos usos formais ou mesmo usos cultos na nossa língua portuguesa. Professor, e se eu não faço essas concordâncias, o que vai acontecer? Você está contrariando essas normas, né? Vamos dizer assim, você está contrariando essa formalidade da linguagem. Isso pode acontecer? Olha, nós já sabemos, inclusive estudamos variação linguística, que nós temos que nos adequar à situação. Se é um texto escrito, você tem, né, que fazer algumas observações a respeito disso, principalmente ao pensar qual que é o objetivo desse texto, a quem ele é direcionado e por aí vai. Abaixo, né, já sabendo que esse verbo deve concordar com o sujeito, nós temos que pensar algumas regrinhas básicas da concordância. Essa aqui é a regra geral, só que nós vamos observar o seguinte, que nós temos também as particularidades. Quando começamos aqui na geral, nós vamos observar que as crianças, né, esse termo é considerado o quê? É um sujeito que está na terceira pessoa do plural. Eu poderia substituir as crianças pelo pronome elas. Se eu tenho um sujeito que está no plural, o que vai acontecer? O nosso verbo, que é o verbo comeram, tem que concordar com esse sujeito, né? Está aqui também na terceira pessoa. Essa é a regra geral. Professor, se eu escrevesse ali, as crianças comeu muito chocolate, o que aconteceria? Você estaria contrariando a regra da concordância verbal. Isso torna seu texto informal. Abaixo nós temos algumas regras específicas, eu vou apontar apenas algumas para vocês. Por quê? Porque vocês vão ter esse material em mãos e é uma maneira de eu fazer um vídeo um pouco mais curto também. Lembrando que se você domina a regra geral, né, ou algumas mais específicas, você vai conseguir lidar com todas as outras. E se tem dúvida, sempre consultar a gramática, né, o Google da vida também nos ajuda bastante. Vamos ver aqui. Professor, e quando eu tenho um sujeito composto? O que é um sujeito composto? Quando eu tenho mais de um sujeito. Lá em cima, eu observei que as crianças, né, está no plural, mas eu tenho apenas um sujeito. Quando é que esse sujeito se torna composto? Quando eu tenho mais de um. A falta de dinheiro e a greve dos bancos. Vejam, quais são os dois sujeitos aqui? A falta e a greve. O que vai acontecer com o nosso verbo? Ele vai para o plural, porque eu tenho sujeito composto aqui.
logicamente tem que ficar confirmaram. Olha, uma regra, né, é observar se eu tenho dois sujeitos, nesse caso, né, dois sujeitos antes do verbo, o verbo vai concordar no plural. Ele obrigatoriamente tem que ir para o plural. Professor, e se o verbo, né, vem antes desses sujeitos, o que acontece? Ele vai concordar com o elemento que estiver mais próximo. É uma regrinha específica. Passarão, observem, né? Eu fiz uma inversão na ordem da sintaxe, né, dessa frase, na ordem, na estrutura. Eu alterei a estrutura dessa frase. O que acontece aqui? Olha, passarão o céu e a terra. Lembrando, gente, eu tenho que abrir um parêntese aqui. Você tem as duas possibilidades, melhor dizendo. Esse verbo pode ficar no plural. Se ele ficar no plural, quer dizer que ele está concordando com os dois. E ele poderia ficar no singular. Se ele ficar no singular, ele concordaria apenas com o céu. Temos as duas possibilidades quando o verbo está antes do nosso ou dos nossos sujeitos. Observação importante para vocês lembrarem depois. O que nós temos abaixo? Vamos lá conferir. Temos algumas regras que eu vou deixar que vocês mesmos observem. Professor, vamos observar quando nós temos verbo com o apassivador se, que é aquela partícula se que nós encontramos muito, né, em placas, aluga-se ou vende-se. O que vai acontecer? Se eu tenho, né, vende-se, né, vamos observar casa. Como que vai ficar aqui? Se casa está no singular, a concordância vai ser também no singular. Vende-se casa. Professor, mas se eu tenho várias casas para vender, o que teria que acontecer com esse verbo? Vendem-se casas, tá? Vendem-se tapiocas fresquinhas. É uma observação importante, até porque muitas pessoas, quando vão apresentar essas plaquinhas de aluga-se, vende-se, às vezes elas não colocam da maneira formal. Isso é importante, principalmente quando se trata de negócios. Abaixo vamos aqui perceber. Quando nós temos substantivos, né? Coletivos, né? Os sujeitos com substantivos coletivos. Vamos pegar aqui o bando, né? Gente, se é o bando a gente sabe que se refere a um grupo. Mas o que vai acontecer? O verbo vai ficar no singular porque eu estou me referindo a um bando apenas. Agora, se eu colocasse os bandos, o que teria que acontecer? Logicamente, eu teria que colocar o verbo também no plural. Mais uma observação para vocês fazerem. Com porcentagens, acho importante falar do detalhe das porcentagens, que pega muita gente. O que acontece? O verbo concorda com o sujeito quando esse é um número expresso em porcentagem, sem especificação. Vamos aqui a esse exemplo. 1% não compareceu à aula. Veja aqui que eu não estou me referindo, né? Eu não estou apresentando 1% de quê? Eu não estou falando que é 1% de aluno, simplesmente diz. O verbo vai concordar com essa porcentagem, tá bem? 90% não compareceram à aula. A gente sabe que 90% é um número que se refere a mais de um. Logicamente, a porcentagem, né, o verbo tem que concordar com esse número da porcentagem. Nesse caso abaixo, vocês vão observar que nós temos uma especificação. Veja aqui, quando o sujeito vem especificado, o verbo concorda com ele, né? 2% dos alunos não compareceram à aula. Quer dizer que o verbo aqui está concordando, na verdade, com o termo alunos, que é o termo usado para especificar essa porcentagem. 10% do alunado está em dia com as mensalidades. Por que aqui está, né, ficou no singular? Porque está concordando com o termo alunado, que é o termo que está especificando esses 10%. Professor, e se eu retirasse aqui esse termo do alunado?
Aí o verbo teria que ficar no plural. Outro detalhe, né, em relação ao termo, né, nomes usados só no plural. Tem-se muita discussão a respeito do termo Estados Unidos. Qual é a observação? Gente, se estiver acompanhado, se você se dizer os Estados Unidos, o que vai acontecer? O verbo vai para o plural. Por quê? Porque o termo Estados Unidos está determinado pelo pronome, não, perdão, pelo artigo os, tá? Professor, e se eu não colocar o determinante os? Aí eu poderia, ou posso, né? Devo, inclusive, usar o verbo no singular. Estados Unidos liderou o movimento, né? Essa é uma observação bem importante. Campinas fica no estado de São Paulo. Por que aqui eu vou usar o verbo no singular? Porque Campinas é um termo, é um nome de uma cidade e ele por si só está no plural. Não há necessidade de eu colocar o verbo, né? É como se eu entendesse que por trás de Campinas está a palavra a cidade de Campinas fica. É uma observação que fica também. Outro ponto importante é quando nos referimos ao verbo faz. Pessoal, o verbo faz, quando se refere a tempo, ele fica no singular. Faz 10 anos que eu moro aqui. Olha, 10 anos está no plural, mas o verbo faz, quando é usado para se referir a tempo, não vai ter essa alteração, ele vai ficar sempre no singular. Quando se refere a tempo, quando se refere às estações, né? Faz verões chuvosos ali. O verbo vai ficar no singular. Observação importante em relação ao verbo haver, tá? O que acontece? O verbo haver é usado no singular. Há, né, o H, azinho com acento, há 10 alunos aqui. Esse verbo vai ficar no singular. Lembrando que é um verbo também que pode ser usado para se referir a tempo passado. Há 10 anos eu moro aqui. Agora, professor, se eu usar o verbo existir, o que vai acontecer? O verbo existir precisa dessa flexão. Existem 10 alunos aqui. A observação, novamente, que fica para vocês é pensarem se você está usando o verbo existir ou se você está usando o verbo haver. Embora eles sejam sinônimos, na hora que vamos pensar aí a questão de concordância, nós vamos ter uma certa diferença. Observação importante, né, em relação às horas, são 2h30. Tudo isso aí é necessário para que a gente tenha concordâncias bem importantes, que vão formalizar os seus usos linguísticos e preparar vocês para lidar melhor com a prática escrita também. Abaixo vocês vão observar alguns exercíciozinhos objetivos, né? Objetivo que eu digo de alternativas, que vocês vão apresentar aí as alternativas que vocês acham que são as corretas. Prestem atenção a esses detalhezinhos, deem uma lida nas explicações, deem uma observada nos exemplos e assim vocês vão conseguir lidar com esses exercíciozinhos gramaticais. Até o próximo vídeo.